Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um módulo do curso Implantação da Área de Estudo do Espiritismo no Centro Espírita, oferecido pela Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, né? Então, com base no nosso manual Orientação para a Área de Estudo do Espiritismo, uma obra da Federação Espírita Brasileira, disponibilizada gratuitamente em arquivo digital no site da FEB. Hoje, nesse módulo, nós vamos tratar sobre o capítulo 3 do manual, que fala especificamente sobre a implantação da área de estudo do Espiritismo. E o que é a área de estudos? A área de estudo, ela é um local de encontro, de discussão, de planejamento geral, no qual cada área, setor, departamento se faz presente. Ou seja, a área de estudo, ela deve estar integrada com as demais áreas, os demais departamentos do Centro Espírita, né? E esses departamentos também devem estar ali junto da área de estudos para o desenvolvimento das atividades. E qual o objetivo dessa implantação? O objetivo é implantar um espaço de planejamento geral, ou seja, de estudos do Espiritismo, de convivência, de conhecimento, de partilha e de integração com as demais atividades da instituição espírita. Em relação à sua estruturação, a estruturação da área de estudos, nós temos aí duas situações, né? E se tratando de um centro menor, um centro pequeno, ela pode ser iniciada com a simples criação de um grupo de estudos. Então, ali, sendo uma instituição um pouco menor, com menos trabalhadores, né? A gente pode adotar este formato. Então, por exemplo, começa ali com um grupo de estudo, o estudo sistematizado da doutrina espírita, ou o estudo das obras básicas, né? Ou um outro estudo que faça sentido ali naquele momento, né? Com os participantes que se apresentarem. E na medida que o centro vai se desenvolvendo, a área de estudo também vai sendo desenvolvida. Ou se eu já tenho esse formato, né? Se tratando de um centro maior, ali, então, pode ser criado outros grupos de estudo, por exemplo, a implantação dos estudos referidos no livro Orientação para a Área de Estudos do Espiritismo. Então, por exemplo, um centro espírita com 2 ou mais cursos, aí já se recomenda, então, a criação, a instituição propriamente dita da área de estudos do Espiritismo, ok? E quanto aos recursos, né? O que eu vou precisar para fazer essa implantação da área de estudos no Centro Espírita? Então, é preciso verificar ali um espaço adequado para esses encontros, para as reuniões, né? Os recursos materiais que serão necessários, cadeiras, recursos audiovisuais, né? Materiais de secretaria, materiais pedagógicos, didáticos, né? E o ambiente propriamente da secretaria, que é ali a parte da organização da área de estudos. Um exemplo aí, o livro Orientação, lá no livro Orientação para a Área de Estudo, nos seus apêndices, tem vários documentos que podem orientar essa implantação, né? Então, ali num dos apêndices, nós temos um exemplo de organograma numa estrutura de centro espírita, uma estrutura menor, mais simples. Então, por exemplo, digamos que tenha lá a Assembleia Geral, né, o colegiado, aí a diretoria, que faz aquela coordenação geral do centro, aí a área de palestras e um estudo, por exemplo, aí o ESD, né, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, a área de mediunidade, a área de assistência social. Então, nesse exemplo, não existe a área de estudo propriamente, existe ali o grupo de estudo do ESD, que é onde vai ser iniciadas as atividades de estudo, né, nesse formato. Já numa estrutura um pouco mais complexa, digamos ali de um centro maior, por exemplo, né, nós temos essa sugestão de organograma. Então, a Assembleia Geral, diretoria, a Secretaria Geral ali, né,
e as divisões por áreas, por exemplo, área de estudo, área de prática, área de divulgação. E aí sim, dentro da área de estudos, né, os grupos de estudos específicos, introdução ao estudo do Espiritismo, IEE, o estudo sistematizado, né, o estudo das obras básicas, o estudo aprofundado. Então, ali, essas divisões por grupo, por estudo específico, né? Ah, pode ter outro, pode ser somente alguns, tem que ser todos? Claro, isso aqui é um exemplo de organograma, né? Que vai ser ajustado, adaptado conforme a realidade de cada centro espírita. E dentro dessa implantação, como que nós podemos pensar a formação das equipes de trabalho? Então, como deve ser a equipe da área de estudos do Espiritismo, né? A equipe ela deve ser formada por pessoas com conhecimento doutrinário e experiência na condução desse trabalho de facilitação de grupo de estudo, né? Essa equipe ela deve estar preparada para as tarefas, né, capacitada para as tarefas da área, tanto as tarefas relacionadas à secretaria, à coordenação, quanto as tarefas relacionadas à parte pedagógica, didática, ali, da facilitação propriamente dita dos grupos, né? Também deve estar preparada ali para a divulgação das campanhas oficiais, das campanhas institucionais de estudo. Por exemplo, a campanha Comece pelo Começo, a campanha do ESD, né, do Estudo Sistematizado, em conjunto com os órgãos unificadores do Centro Espírita, da Federativa Regional. Então, esse trabalho da área de estudo ele deve ser sempre coordenado com as demais áreas, né? E também para auxiliar na organização e na manutenção de grupos de estudo. Essas são as habilidades aí dos integrantes da área de estudos. E como pode ser essa organização? Então, olhando para essa imagem, nós pensamos ali, nesse quadradinho menor azul, nós visualizamos aquela estrutura um pouco mais simplificada. Então, pensemos num centro espírita menor, que tem ali, que vai ter só um grupo de estudo. Então, por exemplo, aí só o ESD. Nesse caso, a orientação é que tenha 2 facilitadores na condução desse grupo de estudo ali. Então, por exemplo, eu tenho o grupo de estudo do ESD com 2 facilitadores. Por que 2? Porque facilita os trabalhos, né? É possível ali um diálogo, uma preparação conjunta, um revezamento nos estudos, né? Nos módulos. Então, por isso, sempre a orientação é que seja ali, no mínimo, 2 facilitadores por cada grupo. E ali, nesse quadrado maior, de fora, nós temos, então, um exemplo de estrutura um pouco maior, de um centro espírita já maior, numa estrutura um pouco mais complexa. Então, eu tenho lá o estudo sistematizado, né, o ESD, o IEE e o EOB, nesse exemplo que nós estamos dando. Então, qual é a orientação? 2 facilitadores por grupo, por grupo de estudo, né? 2 para o ESD, 2 para o IEE, 2 para o EOB. E ali, então, 2 coordenadores, né? Um que pode estar, um ligado ao ESD, então, coordenador do ESD, um coordenador para o EOB e o IEE, a orientação é que ele esteja ligado ou à coordenação do ESD ou à coordenação do EOB. Ele não precisa ter um coordenador específico, tá? Então, essa é a orientação que nós recebemos. Então, nesse exemplo que nós estamos dando. Então, 2 facilitadores por grupo, um coordenador ligado ao ESD, um coordenador ligado ao estudo das obras básicas, e então, nessa última chave, um coordenador geral dos estudos ali da área de estudo. Em relação à capacitação, né, como nós já mencionamos, então, a capacitação ela tem que estar relacionada às tarefas desenvolvidas pela área de estudo. Então, por exemplo, capacitação da coordenação,
da secretaria, dos facilitadores e da equipe pedagógica. E tudo isso, né, sob uma coordenação geral, que vai, então, mediar essas atividades, promover os encontros, auxiliar na execução das tarefas definidas pelo grupo, ou seja, essa coordenação geral, ela fará, então, essa mediação, essa liderança, digamos assim, dos trabalhos da área de estudos. No tocante à seleção do programa de estudos, né, o que nós temos que ter em mente? Então, quando eu vou selecionar o programa de estudos, é preciso olhar para o conteúdo programático alicerçado nas obras básicas da codificação. Esse é o norte da seleção, da organização dos programas, do programa de estudos, né? Então, conteúdo programático alicerçado nas obras básicas da codificação. Além disso, é preciso ser metódico, partindo sempre do simples para o complexo, nesse encadeamento lógico das ideias, do simples para o complexo, para uma compreensão organizada e que ao final vai nos trazer uma compreensão mais ampla da doutrina, né? E, por fim, atender às necessidades dos frequentadores daquela instituição espírita onde está sendo implantada a área de estudo ou o grupo de estudo, né? É preciso ter aderência, é preciso atender, olhar para aquele público, para aquelas necessidades dos frequentadores daquele centro espírita específico, né? Nessa elaboração, então, um resumo aí, nós precisamos ter a equipe preparada, novamente, com conhecimento e domínio didático-pedagógico, que vai atentar para o público-alvo, para os objetivos e a metodologia, para os recursos materiais e humanos necessários para aquele encontro, para aquele módulo, para aquele grupo de estudo, para aquele estudo específico, e os instrumentos de acompanhamento. Então, o planejamento do estudo, ele deve olhar sempre para essas etapas: público, objetivo, metodologia que vai ser utilizada, recursos materiais e humanos que vão ser empregados e os instrumentos de acompanhamento, né, de monitoramento. Com isso, a gente lembra da lição trazida por Kardec no livro dos Médios. Não se espantem os adeptos com esta palavra ensino. Não constitui ensino unicamente o que é dado do púlpito ou da tribuna. Há também o da simples conversação. Ensina todo aquele que procura persuadir o outro, seja pelo processo de explicações, seja pelo das experiências. Até o próximo módulo.